Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como que ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a natividade de São João Batista, ou seja, o seu nascimento. Além do nascimento de Jesus, que nós celebramos na festa do Natal, a igreja, no decorrer do ano litúrgico, celebra a natividade apenas de 2 santos: Nossa Senhora, a natividade de Maria, e a natividade de São João Batista, devido à grande importância que João Batista teve na história da salvação, porque ele foi escolhido para ser o precursor. Ele foi o escolhido para preparar o caminho do Senhor e ao mesmo tempo apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante nós percebermos qual foi o contexto que João Batista nasceu e qual foi a ação amorosa de Deus diante da história do seu povo e também, claro, alcançando a vida de Isabel e Zacarias. E o evangelho de hoje, ele tem uma pedagogia muito bonita, então nós vamos explorá-lo bem. Então tome aí o seu folheto, o evangelho que nós acabamos de ouvir, e vamos pegar os 2 primeiros versículos, versículo 57 e o versículo 58. Acharam aí? Vamos ler juntos esses 2 versículos? Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Vamos parar por aqui. Por que o evangelho de hoje começa nos citando isso?
Porque Isabel era uma mulher estéril e já idosa. E Zacarias também já era um homem idoso. E até aquele momento, já na altura da idade, já eram anciãos, eles não tinham filhos. E na visão do povo hebreu, do povo judeu, não ter o primogênito, não ter o filho mais velho, que sempre era consagrado a Deus, era sinal de alguma coisa errada na vida daquela família. Porque a vida dos pais perpetuava onde? Na vida dos filhos. E aquele casal que não tinha filho, não poderia dar continuidade à sua vida, porque depois que eles morressem, a família não continuaria. Então, esse contexto religioso que envolvia aquele casal que era praticante na vivência da fé. Zacarias era da tribo de Levi, ou seja, era uma tribo sacerdotal. Então, isso daí pesava sobre as costas de Isabel e de Zacarias, primeiro por serem estéril e depois por já serem anciãos, idosos. Mas é interessante que a forma pela qual Deus usa para agir na história sempre é sobrenatural. Para nos ensinar que a história é conduzida por Ele, e que Ele pode transformar a mulher estéril em mãe de filhos. E todo o Antigo Testamento nos mostra isso. Sara, mulher de Abraão, era estéril, e Deus faz nascer o seu filho. Depois nós temos Ana, que era também estéril, e Deus faz nascer do ventre de Ana, Samuel. E agora mais uma vez, Isabel, idosa e estéril, e Deus faz nascer João. Para nos ensinar o quê? Que é o Deus Todo-Poderoso de Israel, Javé, que rasga o útero e que é capaz de gerar a vida aonde ela é infértil. A história é conduzida por Deus, e Ele tem poder aonde a ciência, aonde as nossas debilidades físicas já não podem mais agir. Como que uma mulher idosa, estéril, poderia ter filhos? Humanamente falando, era impossível. Mas o nosso Deus é um Deus do impossível. Então, se você tem alguns impossíveis na sua vida, e se de fato você quer desfrutar desta graça que o Evangelho nos ensina, é necessário que você acredite. Porque aqui nós poderíamos fazer um paralelo entre a história da família de Jesus e a história da família de Isabel, João Batista. Porque Isabel era idosa, Maria era uma jovem virgem. Zacarias não acreditou, e foi por isso que ele ficou mudo durante toda a gravidez. E qual foi a atitude de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então Maria acreditou. Ela desfrutou da graça do que Deus poderia fazer na vida dela também. E sabe por que muitos milagres não acontecem na nossa vida? Porque nós não acreditamos. Porque a nossa fé é fragilizada. E qualquer vento mais forte leva-nos para o outro lado do bambuzal. Vocês já viram pé de bambu? Quando o vento é muito forte, né? Como o bambu é muito mole, ele não quebra, mas ele vai lá para o outro lado e volta depois que o vento para. E na nossa vida pode ser que as dificuldades sejam assim. Bom, voltando ao Evangelho. Como Isabel já era uma idosa, ela ficou grávida, e ela não quis ficar na casa onde eles moravam. Eles tinham como que um sítio, fica na região de Jerusalém. E eles foram para o outro lado
onde eles tinham uma casinha mais simples, e lá ela passou toda a gravidez, porque também era constrangedor diante de uma sociedade arcaica, uma mulher idosa está grávida. Então eu tive a alegria de visitar a casa aonde João Batista nasceu, lá na Terra Santa. Então a parte mais alta é a igreja da visitação, aonde Maria visitou Isabel, que era a casa oficial. E na parte de baixo, num casebre bem simples, foi onde João Batista nasceu, porque Isabel ficou um pouco que escondida lá, diante da situação que ela passava. Zacarias, o seu marido, que era um homem temente a Deus, que era da tribo de Levi, da tribo sacerdotal, que prestava o seu culto a Deus, não acreditou, e ele ficou mudo durante toda a gravidez. E qual é o significado teológico disso? Porque o próprio João Batista dizia: eu sou a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então a mudez de Zacarias é para nos ajudar a entender que o seu filho seria a voz que gritaria no deserto para preparar os caminhos do Senhor, porque Jesus viria da parte de Deus para salvar a humanidade, mas esse caminho precisava ser um caminho preparado. E esta era a missão de João Batista, ser a voz que grita. Por que é a voz que grita? Porque o povo é surdo para as coisas de Deus. Os ouvidos são muito abertos para o barulho do mundo, para o tuk-tuk das festas, para o som que eu ponho lá na porta da minha casa, para o rádio que eu ligo dentro do meu carro. Então, para os barulhos do mundo, os nossos ouvidos estão muito abertos, mas para a palavra de Deus, eles estão tampados. E por estarem tampados, qual é a voz que vai conduzindo as nossas escolhas e a nossa vida? A voz do mundo ou a voz de Deus? Infelizmente, a voz do mundo. E hoje nós devemos tirar esse tampão que nos impede de ouvir a palavra e permitir com que esta palavra nos tire da mudez, permitir com que esta palavra nos tire da surdez, e assim façamos o caminho que João Batista nos indica. Então, quando chegou a época do menino nascer, vocês sabem como são os parentes, não é? Toda família tem os faladores, aqueles que falam demais. E na família de Isabel, de Zacarias, não era diferente. O que o versículo 18 diz? Que os vizinhos e os parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel, porque ela já era velha, estéril, e estava prestes a ganhar um menino. Então, foi todo mundo para a casa da Isabel. E eu fico imaginando como é que ficou a casa da Isabel. É como a nossa casa cheia de parentes. Vocês já viram como é que é? Eita nós. Então, os parentes lá, e o menino nasceu. Aí veio o dilema: qual o nome colocar no menino? Olha lá o versículo 59 e versículo 60. Voltemos aqui ao Evangelho. Vamos lá juntos? No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Paremos por aqui. Um rito que era sagrado para os judeus era o rito da circuncisão. O menino era levado no templo, apresentado a Deus, e a circuncisão era a marca para dizer que aquele menino, a partir de agora, não pertencia ao seu pai e à sua mãe. Aquele menino pertencia a Deus. E sempre era necessário esses dois ritos: a escolha do nome e a circuncisão que se fazia no templo como sinal de consagração a Deus.
Uma tradição para o judeu era de colocar no filho primogênito, no filho mais novo, o nome do pai. É como hoje a gente tem a mania do Juninho, não é? Quem é o Júnior? O filho que recebe o nome do pai. Lá não tinha ainda o Juninho, mas só para vocês entenderem. E como ele era o filho primogênito, tão esperado, porque os pais eram idosos, a mãe era estéril, qual deveria ser a tendência? O menino se chamaria Zacarias. E eu fico imaginando os parentes. Ah, não, mas se ele não chamar Zacarias, como é que vai ser? Isabel está muito sem juízo, porque ela disse que não chamaria Zacarias, que o menino se chamaria João. E aí os parentes já começaram a dar palpite. Mas na família não tem ninguém que chama João. Onde que está Isabel com a cabeça para dar o nome do menino de João? Mas na Sagrada Escritura, o nome sempre diz respeito à missão da pessoa. Por exemplo, o nome Jesus, do hebraico, e Yeshua, aquele que salva. Pedro, Petrus, pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o nome sempre diz respeito à missão da pessoa. E por que que Isabel escolheu o nome de João? João vem do hebraico, Yohanan, que significa Deus foi misericordioso. Deus manifestou a sua bondade. Então, o nome de João manifesta aquilo que Deus fez, não só na vida de Isabel, na vida de Zacarias, ou na vida até mesmo do próprio João, mas o que Deus fez na vida da humanidade por meio do ministério de João. Ele se manifestou misericordioso, e era por isso que o menino não poderia se chamar Zacarias, porque o nome diz respeito à missão que ele deveria cumprir, manifestar a misericórdia de Deus, apontar o caminho de Jesus, convidar o povo à conversão, à mudança de vida, para que eles pudessem também receber o batismo. Foi por isso que na segunda leitura da carta dos Atos dos Apóstolos, nós fazemos memória a outro trecho da Escritura, onde João vai dizer: as pessoas pensavam que João era o Messias, e ele vai dizer: eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dos seus pés, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o nome diz respeito à identidade, e nós, quando somos batizados, somos chamados pelo nome. Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós chegarmos no céu, nós seremos chamados pelo nosso nome de batismo. Então, se você não gosta do seu nome, reconcilie-se com ele, porque o nome diz respeito à identidade, o nome diz respeito à pessoalidade. E foi por isso que na primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, no versículo 1, o Senhor chamou-me antes de nascer, desde o ventre da minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Versículo 1 da primeira leitura. Ou seja, a nossa identidade é preciosa para Deus, nós somos preciosos para Deus. E como João preparou os caminhos do Senhor para que Jesus cumprisse a sua missão, qual é a missão do cristão? Preparar os caminhos do Senhor na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, se você é casada, esposa, você deve preparar o caminho do Senhor na vida do seu marido. Se você é esposo, você deve preparar os caminhos do Senhor na vida do sua esposa, do seu esposo. O padre deve ajudar o povo, confiado a ele, a preparar o caminho do Senhor. Os filhos devem ajudar os seus pais a prepararem o caminho do Senhor. E é isso que a palavra de Deus
está nos ensinando. Como a família estava fazendo muita pressão na coitada da Isabel, achando que ela estava doida, colocar o nome do menino de João e não de Zacarias, eles mandaram chamar o pai, porque o pai estava mudo. Foi um sinal que Deus deu a Zacarias, porque ele não acreditou. E se de fato esse sinal fosse dado a nós, pode ser que a nossa igreja seria muda, não é? Porque a nossa incredulidade é tão grande como a de Zacarias. Enquanto o menino não nasceu, Zacarias não falou. E aí mandaram chamar o pai. Vamos averiguar com o pai, porque às vezes a mulher não está muito certa, devido ao parto, né? Ficou meia, coitada, transpassada. E aí eles mandaram chamar o pai, lá no versículo 63. Perguntaram para o pai, como que o menino deve chamar? Olha lá o versículo 63. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome, e todos ficaram admirados. Porque a palavra de Deus, a força da ação misericordiosa de Deus, ela é única. Não há contradição no que Deus fala. Então, se Deus havia suscitado no coração de Isabel que o nome do menino deveria ser João, Deus também iria suscitar no coração do pai que o nome do menino deveria ser João. Porque João significa o quê? Deus manifestou a sua misericórdia. Então, tudo aquilo que é de Deus não se contradiz, porque a contradição é mentira. Aonde que você sabe que uma pessoa está mentindo para você? Quando ela contradiz no que ela está falando. Quem tem filho pequeno, às vezes a criança faz a arte, não é assim? A mãe e o pai ficam bravos, chamam o menino, a menina, e ela vai contando a história e conta tudo errado. Se contradiz, porque está mentindo. Então, quando nós estamos na verdade, e a verdade é Cristo, a verdade não se contradiz. E naquele momento, houve uma ação forte de Deus na vida de Zacarias. Então, vamos lá agora, no versículo 64 e no versículo 65 do Evangelho. Vamos ler juntos? No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Vamos parar por aqui. Então, Zacarias estava mudo por quê? Porque não acreditou na palavra de Deus. Não acreditou na ação misericordiosa de Deus. Mas quando seus olhos contemplaram o milagre de Deus, porque o menino havia nascido, o que aconteceu com Zacarias? A sua língua se soltou. Ele começou a falar. E qual foi a atitude de Zacarias? Ele começou a louvar a quem? A Deus. Se fosse nós, a gente ia ficar bravo demais. Como que eu fico 9 meses sem falar? Senhor, como que o Senhor fez isso comigo? Somos um povo que reclama demais. Somos um povo descontente. Se está fazendo frio, reclama do frio. Se está fazendo calor, reclama do calor. Se tem o cabelo enrolado, estica. Se tem o cabelo liso, enrola. Se é gordinha, quer emagrecer. Se é magra demais, quer engordar. É ou não é assim? Somos um povo descontente. Nada para nós está bom, porque o nosso nível de exigência é alto demais da conta. E é por isso que nós não aprendemos a louvar. E é por isso que nós não sabemos agradecer a Deus. E é por isso que nós não sabemos reconhecer a benevolência do Senhor, que se manifesta de maneira misericordiosa conosco também.
Porque no lugar do louvor, no lugar do agradecimento, ocupa o murmúrio, ocupa o descontentamento, ocupa a reclamação. Qual foi o refrão do salmo de hoje? Olha lá. Pode colar aí no folheto. Qual foi o refrão do salmo de hoje? Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável fez o quê? me formastes. Me formastes. Não só João Batista é obra da misericórdia de Deus, mas você também é obra da misericórdia de Deus. E nós queremos estar aqui hoje para quê? Para reconhecer esta misericórdia de Deus que nos formou de maneira admirável, como uma obra-prima, feita pelas suas mãos. É necessário que nós paremos de murmurar, de reclamar, para louvar a Deus, porque nós também somos manifestação da sua misericórdia. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. E quando Zacarias soltou a língua e começou a falar, vai nos dizer o versículo 65, que todos os vizinhos ficaram com medo. É engraçado. O povo não tem medo de se arriscar diante das coisas do mundo, mas tem medo das coisas de Deus. Quantos jovens se entregam à noitada, à balada, às drogas, à bebedeira, à vida desorientada, desordenada, não tem medo? Quantas pessoas se entregam no vício do alcoolismo? Quantas pessoas se entregam diante dos seus sonhos e dos seus projetos maravilhosos de vida, mas não são capazes de se arriscar na vontade de Deus, que é misericordioso também conosco. O povo, em vez de ficarem maravilhados com a ação de Deus que acontecia na vida de João, na vida de Isabel, na vida de Zacarias, o povo ficou com medo. E aonde o medo reina, a graça de Deus fica estagnada. Qual é a frase que se repete mais em toda a escritura de Gênesis e Apocalipse? Não tenhas medo. Sabe quantas vezes essa frase repete em toda a escritura? 365 vezes. Não temas, não tenha medos. Sabe por quê? Para cada dia do ano, quando você se levantar, ouça a voz de Jesus dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo. O povo ficou com medo da ação de Deus que acontecia na vida de Zacarias. E pode ser que o medo impossibilitava esse povo também de experimentar a misericórdia de Deus. E nós muitas vezes somos assim. O medo domina de tal forma que me faz ser uma pessoa insegura, que me faz ser uma pessoa desconfiada de tudo, que me faz ser uma pessoa triste, mal amada, amargurada, de cara fechada. E já não me abro ao louvor, já não me abro à alegria, já não me abro mais à ação misericordiosa de Deus dentro do meu coração. E esse evangelho de hoje precisa nos ajudar. Esse evangelho de hoje, ao meditarmos a vida de João Batista, precisa nos exortar a vivermos de acordo com a vontade de Deus, que também se torna misericordioso conosco. Que de fato, acolhendo o poder dessa palavra, ela nos transforme e nos coloque no caminho de Deus para vivermos o que Ele nos pede na sua palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.